E aí, pessoal? Bem-vindos de volta para mais um Deep Dive com a gente. É isso aí. Hoje a gente vai mergulhar num tema que pode parecer um pouco, sei lá, distante à primeira vista. Mas acredite em mim, ele tem tudo a ver com a forma como a gente vive a nossa fé. É verdade. A gente vai explorar um post de blog de 2009. Nossa. Se chama O que é e o que não. É Apostasia Quat. Ele foi publicado no blog com a palavra. A palavra. E já vou avisando, o autor já chega colocando o dedo na ferida, dizendo que a pior forma de apostasia, na verdade, não está em grupos extremistas. Mas sim, dentro das próprias igrejas. Caramba! Essa afirmação já me deixou curiosa. Mas antes da gente entrar de cabeça nesse debate, eu acho que é importante a gente entender o que significa apostasia, né? Com certeza. O post nos leva lá para a origem da palavra. A palavra grega apóstasis, que significa basicamente afastar-se de. Mas o autor deixa isso bem claro. Não estamos falando de um simples distanciamento. Não é um processo gradual. A apostasia é uma ruptura definitiva, deliberada, com a fé que a pessoa antes professava. Então não é só, sei lá, alguém que começa a frequentar a igreja com menos frequência, por exemplo. Não é só isso. É bem mais profundo. É uma mudança interna. É uma rejeição consciente daquilo que a pessoa antes acreditava. Entendi. E essa rejeição, ela pode se manifestar de forma mais radical, né? A pessoa abandona a comunidade e renuncia à sua fé publicamente. Mas também pode ser algo muito mais sutil. A pessoa continua frequentando a igreja, mas lá no fundo ela já não crê mais naquilo que é ensinado. E é aí que a coisa fica interessante, né? Porque o Post argumenta que essa rejeição silenciosa, essa discrepância entre a aparência e a crença genuína pode ser uma forma ainda mais perigosa de apostasia. É, sem dúvida. E o autor vai além. Ele questiona essa tendência que a gente tem, né, de procurar por exemplos de apostasia em outras religiões, em outras denominações. Ele sugere que muitas vezes esses grupos ficam se acusando mutuamente, apontando o dedo para os outros, sabe? Mas ignorando o problema real que está ali dentro das suas próprias comunidades. É como se a gente estivesse apontando o dedo para alguém sem perceber a trave no nosso próprio olho, né? É exatamente isso. É um chamado para a gente olhar para dentro, examinar as nossas próprias crenças. Como que a gente vive essas crenças? Ao invés de a gente ficar focando nos supostos erros dos outros. Entendi. E é nesse ponto que ele volta as baterias para o evangelicalismo moderno. É verdade. Ele usa uma expressão forte, né? Ele chega a chamar o evangelicalismo de a maior manifestação da degeneração da verdade. E critica essa ideia, né? De que basta você aceitar Jesus e pronto, sua vida vai ser livre de problemas, como se fosse uma fórmula mágica. É tipo um Cristo resolve tudo, né? E esse ponto é crucial porque nos leva a questionar. O que significa, de fato, seguir a Cristo? O Post coloca em contraste essa visão de prosperidade. A gente vê muito presente em algumas pregações hoje em dia, com mensagem da Bíblia, que, na verdade, afirma que os verdadeiros seguidores de Jesus vão enfrentar perseguições, vão passar por dificuldades. Ou seja, a fé não é um passe livre para uma vida fácil, sem desafios. Não é bem por aí. E o autor argumenta que as dificuldades elas surgem justamente por causa da oposição que existe entre aqueles que nasceram de Deus e a natureza dominante do mundo, que ele chama de diabólica. Uma afirmação forte, né? Mas que nos leva a refletir sobre o que é uma fé autêntica. E que, pelo que eu entendi do post, não se trata de se conformar com os valores do mundo, buscar sucesso material. Não é isso. Mas sim, de alinhar a nossa vida com a vontade de Deus. Mesmo que isso signifique enfrentar a oposição, passar por momentos difíceis. Exatamente. E aí a gente volta para a questão da apostasia. Porque, no fundo, o que o autor parece estar dizendo é que essa busca por uma vida fácil, livre de problemas, disfarçada de cristianismo, pode ser, em si, uma forma de apostasia. É como se a gente estivesse criando uma versão cor-de-rosa da fé. Disso aí. Que, na verdade, serve mais aos nossos próprios desejos de conforto e segurança do que aquilo que a Bíblia realmente ensina. Nossa, quanta coisa pra gente digerir, né? Já tô sentindo que vou precisar repensar algumas coisas depois dessa conversa. Com certeza. E essa leitura nos provoca, né? A questionar muita coisa. Mas ainda tem muito mais. O Post continua explorando o contexto histórico da apostasia. Como que esse conceito se manifestou ao longo do tempo. E que tal a gente explorar isso juntos?
a gente desvenda mais essa camada do tema na próxima parte do nosso mergulho. Então, vamos retomar nossa conversa de onde a gente parou, né? A gente está falando sobre essa ideia de um cristianismo cor-de-rosa que o autor critica tanto. Essa ideia de que basta aceitar Jesus para ter uma vida perfeita, sem problemas, sem sofrimento, né? E o autor considera essa visão distorcida uma forma de apostasia, sabia? Pois é. E ele usa a Bíblia para sustentar essa crítica, citando várias passagens, né, que falam sobre seguidores de Jesus enfrentando perseguições por causa da sua fé. Exatamente. Ele destaca até uma passagem bem forte, né, que fala dessa oposição, né, entre a natureza diabólica do mundo e aqueles que nasceram de Deus. O que será que ele quis dizer com isso, né? É uma pergunta que não quer calar, né? O autor, ele parece estar argumentando que essa oposição, ela é inevitável, né? Uhum. Que as dificuldades surgem justamente porque a fé genuína, ela nos coloca em confronto com os valores do mundo, né? Com as estruturas de um mundo dominado pelo pecado. Faz sentido. Se a gente parar para pensar, a mensagem do Evangelho sempre foi subversiva, né? Sempre desafiou o status quo. Totalmente. E essa ideia me faz pensar nos primeiros cristãos, né? Que enfrentaram perseguições intensas por causa da sua fé. O autor não menciona isso diretamente, mas me parece que ele estava apontando para um conceito similar, né? Essa ideia de que a fé autêntica, ela pode exigir sacrifício. Ela pode exigir sofrimento. Com certeza. Ele traça uma linha bem clara entre uma fé que promete conforto, facilidades, né? E uma fé que nos desafia a permanecer firmes nas nossas convicções, mesmo quando isso significa enfrentar dificuldades, até mesmo perseguição. Mas como aplicar essa ideia nos dias de hoje, né? Afinal, a gente não vive mais no tempo da igreja primitiva, né? Será que ainda faz sentido falar de perseguição, de sofrimento por causa da fé? Ótima pergunta. E o autor nos convida a refletir sobre isso. Se o cristianismo verdadeiro não se resume a alcançar sucesso material ou evitar problemas, então como é que a gente pode viver a nossa fé de forma autêntica nesse mundo moderno? É verdade. É muito fácil a gente cair na armadilha, né? De achar que se a gente tiver fé suficiente, tudo vai dar certo, como um passe de mágica, né? Mas esse post, ele nos coloca em xeque, né? Ele nos desafia a repensar essa visão, né? Sem dúvida. Ele nos convida a examinar a nós mesmos, né? A questionar se a gente não criou uma versão do cristianismo que serve mais aos nossos interesses pessoais do que a verdadeira devoção a Deus. Sabe, isso me fez pensar em como, às vezes, sem perceber, a gente contribui para a construção dessa visão cor-de-rosa do cristianismo, né? Talvez não seja só uma questão do que a gente ouve nos púlpitos, mas também da forma como a gente fala sobre a nossa fé, né? Das coisas que a gente prioriza nas nossas vidas. Interessante. Você está sugerindo que, ao apresentar a fé como um caminho para a felicidade, para o sucesso, a gente pode estar, na verdade, ocultando os desafios, os sacrifícios que ela implica? Exatamente. E será que ao fazer isso, a gente não está perdendo a oportunidade de mostrar a beleza, a força de uma fé que se manifesta justamente nos momentos de dificuldade? É um ponto importante para a gente refletir. Afinal, o post nos lembra que a fé não se trata de negar as dificuldades da vida, né? Mas sim de encontrar força e significado em Deus, mesmo quando as coisas são difíceis. E além de criticar essa mentalidade do Cristo resolve tudo, o autor também nos adverte sobre a forma como a gente julga os outros, né? Ele critica essa tendência da gente apontar o dedo para outros grupos religiosos, outras denominações, rotulando como apóstatas, né? Verdade, ele sugere que muitas vezes a gente é muito rápido em julgar os outros, enquanto ignora a possibilidade de apostasia dentro das nossas próprias comunidades. Ele nos convida a ser mais introspectivos, né? Yeah. A focar em examinar as nossas próprias crenças, nossas ações, antes da gente sair condenando os outros. Exatamente. É o chamado à humildade, né? Ao reconhecimento de que todos nós temos áreas em que a nossa fé pode ser fortalecida, né? E vivida de forma mais autêntica. Sabe, me chamou a atenção o fato de que, apesar de criticar o julgamento, né, o próprio Post usa uma linguagem bastante forte, até mesmo acusatória em alguns momentos. Ele cita nominalmente igrejas, líderes específicos. O que soa tanto contraditório, você não acha? Realmente é importante a gente lembrar que esse post expressa a perspectiva do autor, né? E foi escrito num contexto específico, lá em 2009. As coisas podem ter evoluído desde então. E diferentes pessoas vão ter diferentes interpretações sobre o que é verdadeira fé, o que é apostasia. Sim, concordo. É importante a gente refletir criticamente sobre essas ideias, né? E formar as nossas próprias conclusões a partir da nossa compreensão da fé, da Bíblia. Com certeza. E também é fundamental a gente ter respeito por diferentes perspectivas, mesmo que a gente não concorde com elas. E você que está nos ouvindo, que chama atenção nessa discussão, já se deparou com exemplos desse cristianismo cor-de-rosa que o autor critica?
Essa definição de apostasia te fez questionar? Compartilha suas reflexões com a gente. Mas antes de concluirmos, a gente ainda tem um último ponto para explorar. O autor, ele menciona brevemente a figura do homem da iniquidade, ou filho da perdição, né? Que aparece em algumas passagens bíblicas e é frequentemente associada ao fim dos tempos. É verdade. Essa parte me deixou curiosa, confesso. O que será que ele quis dizer com isso? Qual a relação entre o homem da iniquidade e a apostasia? Vamos mergulhar nesse mistério na próxima parte do nosso Deep Dive. Fique com a gente. E voltamos para a última parte do nosso mergulho, hein? Isso aí. Mergulho profundo no conceito de apostasia. Preparem-se, porque agora a conversa vai tomar um rumo tanto apocalíptico. Pois é. O autor resolveu encerrar o post com uma reflexão sobre um tema bem complexo e polêmico. O homem da iniquidade, ou filho da perdição, uma figura enigmática que aparece em algumas passagens bíblicas. Sei. E que é frequentemente associada ao fim dos tempos. Essa parte realmente me deixou intrigada. Qual será a relação entre esse homem da iniquidade e a apostasia que a gente vem discutindo até aqui? O autor, ele não entra em muitos detalhes, mas me parece que ele está traçando um paralelo entre essa figura que representa o mal em sua essência, né? E aqueles que promovem uma versão distorcida do cristianismo, uma espécie de falso evangelho. Então não se trata necessariamente de uma pessoa específica, um indivíduo que vai, sei lá, personificar um mal no fim dos tempos. Isso. Mas sim de uma representação simbólica, né? De um sistema de crenças que desvia as pessoas da verdadeira fé. Exatamente. O autor parece estar alertando para o perigo da gente seguir líderes ou doutrinas que nos afastam daquilo que a Bíblia realmente ensina. Sim, até. Nos levando a acreditar nessas promessas vazias de felicidade e sucesso. É como se estivesse dizendo que a apostasia não se resume apenas àqueles que abandonam a fé, mas também àqueles que distorcem a mensagem do evangelho. Seduzindo as pessoas com o cristianismo, cor-de-rosa, que no fundo serve aos interesses do homem da iniquidade. E essa é uma advertência poderosa, né? Que nos convida a ter discernimento. Sim. A gente examinar cuidadosamente as mensagens que a gente recebe, as fontes em que a gente confia. Principalmente quando se trata de questões de fé. Realmente, nossa, esse mergulho no tema da apostasia abriu a minha mente para tantas questões, né? A gente começou explorando o significado da palavra, a gente viu como essa ideia se manifesta no cristianismo moderno, e agora a gente chegou até a discutir teologia do fim dos tempos. E tudo isso nos leva à conclusão de que a apostasia é um tema muito mais complexo do que a gente imagina. Ela exige reflexão, exige autoconhecimento. Sim. E exige disposição para lidar com ideias desafiadoras. É verdade. E eu acho que a principal lição que a gente tira dessa conversa é a importância da gente alinhar as nossas crenças com as nossas ações, né? Não basta a gente só dizer que acredita em algo. Não basta. A fé autêntica, ela se manifesta na forma como a gente vive, nas escolhas que a gente faz, no impacto que a gente causa no mundo. É o chamado a coerência, a integridade, né? A gente examinar a nossa própria vida. Sim. Questionar se a gente está realmente trilhando o caminho da fé, ou se a gente se acomodou numa versão mais confortável, mas no fundo menos autêntica do cristianismo. É verdade. E para a gente finalizar esse nosso mergulho profundo, deixo você com uma pergunta. Se, como o autor do post sugere, o cristianismo autêntico não se resume a buscar sucesso material, evitar dificuldades, o que significa para você viver a sua fé de forma genuína no mundo de hoje? É uma pergunta para a gente levar para casa, né? Que nos instiga a buscar respostas, a trilhar um caminho de autoconhecimento, de transformação. Agradecemos por terem mergulhado com a gente nesse tema tão instigante. Até a próxima!